A história de hoje tem todos os ingredientes para um sucesso de Hollywood. Ciúmes, intriga familiar, superação de adversidades, vindicação e reconciliação. É uma história que fala a todos, porque é uma história baseada na história original. A história de José é a história de Jesus contada antecipadamente. José foi um dos 12 filhos de Israel, também conhecido como Jacó, sabe? O filho de Isaac, que era filho de Abraão. Só que José foi tratado de uma forma diferente dos seus irmãos. Jacó deu para ele um casaco de muitas cores, que na Bíblia tem conotações tanto sacerdotais como reais. José foi claramente exaltado perante os seus irmãos, mas ele também foi exaltado em nome dos seus irmãos. Esse é o papel dos sacerdotes e dos reis. Exaltados sim, mas representando os outros. Para além dessa conotação sacerdotal e real, José também falou profeticamente sobre o seu destaque real. Ele conta os seus sonhos à sua família, e esse sonho dizia que todos à sua volta se curvariam perante ele, o filho preferido. Quando os irmãos ouvem isso, eles dizem: você pensa que você vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Tal como Davi, José é outra figura de Cristo cujas ações provocam ciúme entre os irmãos. E nós acabamos fazendo a mesma coisa. Não queremos que o nosso irmão interceda por nós, agindo em nosso favor. Nós preferimos fazer as coisas nós mesmos. E assim, quando o nosso irmão se levanta, mesmo que seja totalmente para o nosso próprio benefício, nós queremos matá-lo. E é isso que os seus irmãos fazem. Planejam sua morte. Mas Rúben, o primogênito, vai contra essa ideia e ele diz: olha, não vamos fazer isso, vamos apenas fingir que fizemos. E em vez disso, eles vendem José como escravo e devolvem o casaco a Jacó, agora manchado de sangue, que supostamente pertence ao seu amado filho. O filho preferido aparentemente agora está morto para o seu pai, só que na verdade ele está vivo, e ele desce para o Egito, a terra das trevas e da escravidão. E para aumentar ainda mais o pesadelo, a retidão de José, longe de ser recompensada, o afunda ainda mais no poço. Ele acaba numa prisão egípcia. Contudo, a Bíblia insiste que ele não está sofrendo pelos seus próprios pecados. O Senhor está com José e o faz prosperar. E através do poder do Espírito, no terceiro aniversário de uma experiência de ressurreição ao terceiro dia, José é vindicado. Ele é elevado do fundo do poço até o trono para ser o braço direito do faraó. Nessa época, ele tinha 30 anos de idade. Você está vendo o acúmulo aqui de coincidências? Amanhã nós vamos ver como a sabedoria de José, como governante, trouxe prosperidade à terra. Só que agora nós vamos notar como o sábio e justo governo de José trouxe bênçãos para os seus irmãos. Gênesis 42 a 50 detalha como a descida e a elevação de um único irmão, José, beneficia toda a família. Os irmãos, cercados pela fome, acabam indo ao Egito para encontrar comida. Talvez na cena mais dramática de todas, José finalmente se revela aos seus irmãos necessitados. Seria realmente possível que o quase assassinato do seu irmão tenha sido de fato transformado por Deus na própria salvação deles? Certamente que o tratamento deles ao justo José deveria ter resultado em condenação. Como pode ser que a condenação perversa deles sobre José tenha se tornado o próprio meio pela qual eles seriam salvos? Nas mãos deste Deus, o Deus que redime José do poço, até mesmo um grande mal se transforma em bem. Como o próprio José vai dizer mais tarde: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus transformou isso em bem. E assim José se revela digno da túnica sacerdotal real. Tal como Jesus, ele é o rei sacerdote exaltado pelo bem dos seus irmãos. E mesmo quando ele é maltratado, prova a salvação daqueles que o prejudicaram. Jesus nos diz hoje essas palavras: aproximem-se de mim, vocês me venderam, mas não fiquem zangados nem tristes. Deus me enviou perante vocês para salvá-los por uma grande libertação. Como não poderíamos, portanto, nos humilhar diante dele, perante esse Senhor, conhecendo a nossa própria culpa? Como nós não poderíamos nos curvar perante o nosso irmão que foi até o fundo do poço e foi elevado em nosso lugar?